lá, vamos começando mais uma aula aí do sexto ano, nossa 10ª aula já. Vamos continuar com critérios de divisibilidade. Vimos aí na nossa última aula os critérios de divisibilidade até 5. Hoje vamos fazer aí de mais alguns valores. Então, vamos aqui para mudança da nossa tela, né? E começar com nossa aula de número 10. Vou voltar aqui, né? Então vejamos aqui, gente. Nós temos uma correção antes para fazer, né? Da nossa atividade 9, antes da gente começar com a nossa segunda parte de critérios de divisibilidade. Nosso horário de sempre. E vamos à correção desta atividade 9. Atividade 9, a primeira questão diz o seguinte: qual dos números abaixo não é divisível por 2? Então, a regra da divisão por 2 diz o seguinte. Vou escrever aqui, né? Todo número par, ou todo número par mesmo, né? Todo número par é divisível por 2. Ou seja, todos os números terminados em, no caso, 0, 2, 4, 6 e 8. Veja que aqui, né, nós temos números terminados em 0 e em 6. Esses valores são pares. Então, todo número que se terminar com 0, 2, 4, 6 e 8 é divisível por 2. Veja que essa regra está excluindo aí todos os números ímpares, né? Então, a alternativa correta aqui é letra E, porque 39 é um número ímpar. Então, é só isso aí, né? A questão 2 está dizendo o seguinte: qual dos números abaixo é divisível por 3? Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos, né? Ou quando a soma dos algarismos. Deixa eu colocar também aqui, é bom colocar sempre. Um número é divisível por 3 quando a soma, né? Vou colocar até maiúsculo aqui, a soma dos seus algarismos for, vou colocar aqui for, né? For divisível
por 3. Então tá aí, a regra é essa, né? Estou falando aqui com esses detalhes, escrevendo, que é para facilitar na hora de estudar. Então um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos, ou seja, os algarismos que compõem o número, for divisível. Então veja aí, o 145, né? Se a gente somar 1 mais 4 mais 5, é igual a 10. 10 não dá para dividir por 3. Então esse 145 não é divisível por 3. Eu vou direto na resposta aqui, né, que é o B. Se a gente somar o 108, ele é composto de 1, o algarismo 1, algarismo 0 e algarismo 8. Quando eu somo aqui, ó, o resultado da soma desses números, ou algarismos que compõem, é igual a 9. E 9 é divisível por 3. Então, essa é a regra. Então, 108 é um número divisível por 3. Os demais números não são divisíveis. Veja que 127, quando eu somar os algarismos que compõem o 127, dá igual a 10. Na letra D, 49, somando 4 com 9 dá 13, também não é divisível. Então, alternativa correta, letra B. Terceira questão aí. O único número que é divisível por 4 é... Quando é que um número é divisível por 4? Deixa eu colocar aqui. É divisível por 4, um número no caso, né? Quando termina, quando esse número termina com 0, 0, ou seja, termina com 2 zeros, ou os dois últimos números, ou os dois últimos, vou botar aqui algarismo, né? Algarismo for, tô botando por, né? Mas aqui é for divisível por, no caso aqui, 4. Aqui não é a soma dos dois últimos números, é os dois últimos números for divisível por 4. Veja que vai ser o nosso caso aqui, né? Quando temos um valor numérico terminado por 2 zeros, ele é divisível por 4 direto. Como aqui não é o caso da questão 3, vejamos aqui que nós vamos ter que analisar os dois últimos números. No caso, a dezena e a unidade de cada um deles. Quando a gente achar a resposta, né, a gente para. Veja que 26. Se eu pegar 26, que são os dois últimos números ali da letra A, se eu dividir por 4 aqui, veja que eu vou ter que pegar logo 26, dá 6. 6 vezes 4 é 24. Né? Vou colocar aqui, ó. O resultado vai ter resto 2. Então, não é divisível, né? Por 4 esse valor aí, 1426. Se pegar 535, vocês vão notar que também não vai dar certo, porque é um número ímpar. Não existe número ímpar divisível por 4. Já a letra C, 1000
332 termina com 32. Esse 32 aí, ó, dá para dividir por 4 e dá 8. 8 vezes 4 é 32. Para 32, 0. Então a alternativa correta aqui vai ser letra C. Então, gente, a gente tem que estar sempre de olho nesses detalhes para poder resolver questões desse tipo. Então tá aí. Os critérios de divisibilidade, eles não são, assim como se diz, um assunto primordial para resolver questões, mas que são assuntos que facilitam e muito, né, a nossa resolução de alguns problemas. Principalmente na fatoração. Se você vai fatorar um número, né, se ele for muito grande, esses critérios de divisibilidade são importantíssimos para facilitar o cálculo e saber qual dos números é possível fazer essa divisão. Então, voltando aqui, né? Vamos partir para a próxima questão. A próxima questão é a questão 4. Qual dos números abaixo não pode ser dividido por, no caso aqui, por 5? Aqui a gente vai lembrar da regra. Eu vou apagar aqui um pouquinho esses cálculos aqui, né? Porque não é necessário mais. Só para não ficar aqui borrando a questão. Ele está só aqui, né? Veja o seguinte. A gente vai localizar o número que não é dividido por 5. A regra da divisão por 5 é bem simples. A regra diz o seguinte: todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Essa é a regra. Então, de cara aqui, nós temos 5 no primeiro, é divisível. Termina em 0, é divisível. Termina em 5, é divisível. Termina em 0, é divisível. E aqui, na letra E, veja aqui, 918, termina em 8. E 8 não faz parte dessa regra aí. Então, 918 com certeza não é divisível por 5. Certo? Então, gente, essa era a nossa correção da atividade 9, né? Vamos partir para nossa aula de número 10. Continuando, né, com os critérios de divisibilidade. Então, esses critérios de divisibilidade ainda da última aula temos o seguinte, né, que os critérios de divisibilidade nos ajudam a saber antecipadamente quando um número natural é divisível por outro. O que é que isso quer dizer? Ser divisível significa que quando dividimos esses números, o resultado será um número natural e o resto será igual a zero. Então, para a divisão estar exata, né, tem que ser resto zero. Vamos apresentar aqui os critérios de divisibilidade, né? Esses que estão na cor azul foi os critérios da última aula, 2, 3, 4 e 5. Eu tinha colocado 7 na última aula, mas 7 não tem critério de divisibilidade. Esqueça
7, né? Hoje nós vamos ver o critério da divisibilidade por 6, 8, 9 e 10. E essa observação aqui referente a 100 e a 1000 são números terminados com 00 e com 000, ou seja, terminado com 2 zeros ou 3 zeros. Prosseguindo aqui, vamos para o critério da divisibilidade por 6. O critério da divisibilidade por 6 é o seguinte: um número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, a divisão por 6 ela precisa seguir os critérios da divisibilidade por 2 e por 3. Ou seja, quando é que um número é divisível por 2? Quando o número é par. Todo número par é divisível por 2. Então, para que seja divisível por 6, o primeiro critério é que o número seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, não é isso? Então, tem que ser um número par e que a soma dos seus algarismos seja divisível por 3, que é o segundo critério, que é a divisão por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Vou ver um exemplo aqui, né? O número 1632 é divisível por 6, pois é par, com certeza ela é divisível por 2, e a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Vamos só verificar por 3, né? Se eu somar o 1, deixa eu escrever aqui, né, para a gente ter a noção. 1, se eu somar o 1 com o 6, com o 3 e o 2, o resultado que vamos obter aqui é 1 mais 6, 7, 7 mais 3, 10, 10 mais 2, 12. E veja que esse número é divisível por 3. Então, com certeza, esse número aí, 1632, é divisível por 6. Seguindo aqui com os critérios, vamos para a questão do 8, né? Um número é divisível por 8 quando terminar em 000, ou seja, 3 zeros seguidos, ou quando o número for formado por seus 3 últimos números, ou por seus 3 últimos algarismos da direita, ou seja, centena, dezena e unidade, divisível por 8. Isso aí resolve o problema do 8, né? Então, o que é que isso quer dizer? Que um número tem que ter na dezena, centena, dezena e unidade igual a 0, no caso ali 3 zeros seguidos. Então, se você pegar o número 1000, o 1000 termina com 3 zeros. Então, ele é divisível por 8. Caso não tenha esses 3 zeros aí, a gente vai ter que analisar a centena, a dezena e a unidade, que são esses 3 números seguidos. Quando esses 3 números aí são essa centena que vai aparecer no número for divisível por 8, né? Aí o número que vier aí, o que vier na frente, com certeza será divisível. Vamos ver aqui a verificação para 2 casos aqui. O número 3000. Veja que 3000 termina com 3 zeros. Com certeza isso aqui é divisível por 8. Faltou colocar um 8 aqui, né? Faltou colocar um 8 aqui. 7520 é divisível por 8, pois 520 é divisível por 8. O número 520, né? Veja que
é composto de 5 centenas, 2 dezenas e 0 unidade. Esse número aqui, né, é divisível por 8. Lembrando que aqui não é a soma deles, é a divisão da centena final, né, da centena do número, que é divisível por 8. Tem uns critérios que soma e outros que, no caso aqui da divisão por 8, é só pegar e fazer a divisão de 520. No caso aí é bem melhor do que fazer de 7.520 para saber se é divisível por 8. Próximo critério de divisibilidade é a divisibilidade por 9, né? Quando é que o número é divisível por 9? É mais ou menos que nem um 3, né? Quando a soma, né, dos algarismos for divisível por 9. O 9 tem tudo a ver com o 3, né? Uma divisão por 9 pode ser também escrita da seguinte forma: quando o número também é divisível por 3 duas vezes seguida. Você pegar o número e dividir duas vezes por 3, com certeza esse número será divisível por 9. O caso aí, 6.408 é divisível por 9. Veja que se eu somar os algarismos que compõem esse número, vou colocar aqui, né? 6 mais 4 mais 0 mais 8. Veja que quando eu somo isso aqui, ó, o resultado vai ser 18. Então, 18 é um número que é divisível por 9 ou por 3 duas vezes seguida. Tá aqui, né? Aqui embaixo, né? Essa soma bem direitinho aqui. Veja aqui. A soma dá 18 e essa divisão com certeza é divisível por 9 e também por 3 duas vezes. Se você dividir aqui por 3, o resultado é 6. Se dividir novamente aqui por 3, deixa eu botar uma seta, né? Que isso aqui não é igual. 6 dividido por 3, ó, ou seja, 2 divisão por 3 também se concretiza que o número é divisível por 9. Isso é igual a 2. Deu duas divisões sucessivas por 3 exatas. Então, também é divisível por 9. Então, vamos seguindo aqui com o último critério, ou os últimos, né, que eu coloquei aqui. Na verdade, tem vários outros critérios de divisibilidade. No caso aqui, a divisibilidade por 10 é uma das mais simples, né, de reconhecer. Um número será divisível por 10 quando o algarismo da unidade, ou seja, a unidade, for 0. Dá um exemplo aqui de um número. Um número que termina em 0. Pode ser qualquer número, né? Terminado com um 0, 80. 80 termina em 0. Com certeza é divisível por 10. Aquele critério de cancelar, né? Ó. Cancela e a gente encontra a resposta 8. Aqui é só um exemplo. A divisibilidade por 100. Um número será divisível por 100 quando o algarismo da unidade for igual a 00. No caso aqui é da dezena, né? E da unidade. Você está um pouquinho equivocado aqui. É unidade e dezena. Ou seja, terminado por 2 zeros. Quando o número é terminado por 2 zeros, é divisível por 100. Dá um exemplo aqui de 8.800, né? 800 dividido por 100, também pode cancelar os zeros aqui, ó. 8. Pegando um exemplo aqui só para enriquecer mais o entendimento.
A divisibilidade por 1000, um número será divisível por 1000 quando o algarismo da unidade for igual a 000. Na verdade não é unidade, aí vai ser centena, dezena e unidade. Por exemplo aqui novamente, 8000 terminado com 3 zeros é divisível por 1000. Cancela os 3 zeros aqui, resultado também é 8. Então, gente, essa era a última parte aí em relação aos critérios de divisibilidade. Essas três últimas aí são bem simples e tem tudo a ver com a potência de base 10. Né? A potência de base 10 é importantíssima na resolução de vários problemas da matemática. Então, voltando aqui para nossa tela, né? Veja o seguinte. Atividade, né? Nossa atividade já de número 10. Qual dos números abaixo não é divisível por 6? Então você vai lá, confere o critério e vem para cá e marca a alternativa correta. Questão 2. Questão 2 diz que qual dos números abaixo é divisível por 8? Localizar qual número aí que é divisível por 8. Vamos à questão 3. O número que é divisível por 9 é. Então aí vocês vão analisar, né? Eu falei agora aqui, é um número que pode ser divisível por 3 duas vezes, né? Então esse é o critério aí para localizar a resposta dessa letra aí. E questão 4. Qual dos números abaixo não pode ser dividido por 10? Qual dos números abaixo não pode ser dividido por 10? Só temos um aí no caso, né? Isso aí é fácil, porque o critério da divisibilidade por 10 é bem claro de entender. Então, gente, essa era a nossa atividade 10, a nossa 10ª aula. Vamos ficar por aqui, né? E até a nossa próxima aula, onde a gente possa concluir, né, com a correção dessa atividade, essa parte aí de critérios de divisibilidade, e já partir para outro assunto. Então, até a nossa próxima aula.